Fiel, você quer garantir um mando do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo? Então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. E para você, corintiano, que quer uma camisa, um manto do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui com eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, o frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCCPF97 você ganha 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. Salve fiel, tudo beleza com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de pós-jogo. Hoje iremos analisar Corinthians 2, Noroeste 1. O Corinthians venceu jogando bem, tomamos um gol besta, infelizmente, tá certo? Que eu vou comentar sobre esse gol. Mas o Corinthians jogou bem novamente, tá certo? Esse jogo era para ter sido uns 4x1, 5x1, 3x1 brincando, porque o tanto de chance que o Corinthians teve e também gols anulados, que poderiam ter sido muito mais do que somente esse 2x1 que foi hoje, tá certo, fiel? Eu sou o Bruno e você está na Central SCP. E antes de iniciar essa análise, já deixa o like no canal, se inscreve aqui também. Isso vai me ajudar demais a fortalecer meu trabalho, certo, fiel? Aqui tem vídeos sobre gols, edits, pós-jogos, notícias, enfim, tudo sobre o universo do Corinthians, tá certo, fiel? Então, bora logo para essa análise. Bem, o Corinthians hoje foi a campo com o seu famoso losango, tá certo? Hugo Souza, Léo Maná, André Ramalho, Kaká, Matheus Bidu, Ranielli, Caride pelo lado direito, Coronado pelo lado esquerdo e o Memphis Depay fazendo o papel de meia armador do jogo. E no ataque, os dois centroavantes, Thales Magno e Ángel Romero, tá certo, fiel? O Corinthians dominou o Noroeste o primeiro tempo e o segundo tempo inteiro o Corinthians ficou em cima do Noroeste, teve a maior posse de bola do jogo, teve as maiores chances criadas do jogo para cima do Noroeste, tá certo? E quem cadenciava esse jogo era mais o Carídio pelo lado direito, Coronado pelo lado esquerdo e o Memphis Depay mais centralizado. Claro que o Coronado também centralizava às vezes, assim como o Carídio também centralizava às vezes, mas o foco deles eram mais as laterais do campo, tanto a direita, tanto quanto a lateral esquerda do campo, tá certo, fiel? E bem, tivemos ótimas oportunidades, como o lance da bicicleta do Memphis Depay, o Coronado tenta dar um passe, o zagueiro acaba rebatendo para trás, onde o Memphis Depay estava sozinho na grande área. O único recurso que ele tinha ali era tentar fazer, na verdade, uma bicicleta que ele fez lindamente, só que foi mais centralizado para o gol. Se vai mais para o lado, o goleiro não pegaria e seria um dos gols mais bonitos, antológicos da história da Neoquímica Arena, fiel. Tá certo? E bem, o Corinthians, ele conseguiu ir jogando bem, tá certo? O Thales Magno conseguiu escapar mais para as laterais. O Romero, na primeira parte do jogo, primeiro tempo, parecia mais perdido, então você vê que ele não pegava muito da bola, ele estava meio que perdido procurando a sua função em campo. Então o Romero estava meio que menos um, só que entre aspas, porque ele tentava ajudar o Corinthians a recuperar a bola e ele conseguia algumas vezes. Só que em questão de atacar, ele se perdia mais ou menos, ninguém conseguia tocar direto para ele. Os passes iam mais no Memphis, no Carige, no Thales Magno, tá certo? Então o Romero estava mais perdido na primeira parte do jogo, tá certo? O Léo Maná, que era um lateral que ficava mais defensivo hoje, ele até que subiu bastante para a linha de ataque. Eu fiquei impressionado com isso, porque o Maná, nos últimos jogos, ele sempre ficava atrás da linha do campo, só que agora ele atacou mais. Eu acho que esse foi um dos jogos mais ofensivos que eu vi o Maná jogando, fiel, porque eu não me lembro de ver ele jogando tão ofensivamente como foi hoje. Tá certo? E, cara, tivemos também outras chances, mas teve o gol do Coronado, tá certo? E o gol do Coronado foi simplesmente, tá ligado? O Carídio fez uma cobrança curta, onde o Memphis deu um chutaço, o goleiro rebateu, sobrando um rebote pro Coronado que chutou e fez o gol. Que pintura foi esse gol do Coronado, fiel? Foi um gol forte, rasteiro e foi quase perto da bochecha da rede, 1x0 pro Corinthians. E antes disso, tinha saído uma jogadaça do Corinthians que resultou nesse escanteio, onde o Carídio acabou batendo curto. Então o Corinthians está conseguindo criar mais triangulação, o Corinthians está conseguindo fazer mais essas jogadas combinadas, de troca de passes rápidos. E também está sabendo utilizar muito jogadas individuais, como o Memphis, o Coronado e o Thales Magno, que são ótimos nessas jogadas. E o Coronado também, inclusive, certo?
Falei isso daí. O Cariju também é muito bom em jogada individual. Você vê que o Cariju sempre consegue achar um passe de trivela, ele sempre consegue driblar, cortar bem na hora certa. O Cariju é um cara muito inteligente, assim como o Memphis, o Coronado e o Thales Magno. Só que o Cariju, sabe, o Cariju, o Memphis, o Coronado, no meio de campo, é outro patamar acima. Esses três dominaram o meio de campo do Corinthians, na minha opinião. O Corinthians acha esse gol, tá certo? Com o Coronado no rebote. Também teve outras oportunidades, tá certo? O Memphis teve a bicicleta, teve esse gol aí, tá certo? Teve outro lance onde o Coronado driblou 3 do Noroeste, mas ele chutou fraco, mais pro meio do gol, onde o goleiro fez uma defesa ok. Então tivemos mais oportunidades que poderiam ter sido aproveitadas, só que não foi. E depois disso o Corinthians acaba o primeiro tempo, vai pro vestiário, não troca ninguém, vai pro segundo tempo de jogo, tá certo? Com o mesmo time ainda. E continua pressionando e conseguindo ter mais posse de bola durante a maior parte do segundo tempo também. E tem o lance anulado do gol do Romero, né? Onde o Memphis acha um lindo passe pro Cariju que estava se infiltrando nas costas do lateral. O Cariju cruza para a área onde o Romero faz o gol. Só que o Cariju estava impedido no lance, infelizmente. Mas você percebe que o Cariju e o Memphis são jogadores muito inteligentes. O Cariju viu que o lateral estava dando bobeira, ele se infiltrou, e o Memphis viu a visão, ele teve uma visão muito boa para achar o Cariju se infiltrando. Então, quando tem dois jogadores inteligentes que se entendem em campo, é outro patamar. Uma das melhores contratações do Corinthians é o Cariju, é o Memphis. Não tem como. O que esses dois jogam é um absurdo. Tá certo, Fel? Você viu o Memphis em campo frustrado porque ele quer fazer um gol, ele quer jogar melhor. Teve alguns erros também do Memphis, mas você vê que ele é um cara que quer jogar, ele quer fazer o seu gol para tirar essas zicas, sabe? Enfim, teve esse lance no lado aí. Depois disso, o Corinthians teve também outras oportunidades. Teve um lance onde o Thales Magno foi bloqueado ao tentar chutar. Enfim, teve outros lances. Tá certo? Depois ocorreu as substituições, onde entrou o Yuri Alberto, aonde também eu acho que só entrou o Yuri Alberto naquele momento. Entrou o Yuri Alberto e o Charles, porque o Cariju cansou, tá certo? O Cariju cansou e saiu. E o Romero, que estava cansado e também não estava fazendo uma boa partida, também saiu. Aí entrou o Yuri Alberto e o Charles. O Charles que é o Charles, né? Não posso não falar do Charles, enfim. Depois disso, o Corinthians continuou dominando o jogo. Não tem muito que falar do jogo, porque o Corinthians jogou bem, certo? Esse 2-1 foi pouco porque foi o jogo do Corinthians. Essa aqui é a verdade, fiel, tá certo? Também teve outro chute do Memphis, inclusive no primeiro tempo, eu esqueci de citar, que teve uma jogadaça do Corinthians, aonde o Coronado passa a bola pro Thales Magno, o Thales Magno dá de calcanhar pro Memphis Depay chutar colocado. Só que ela vai um pouco pro meio do gol. Então o goleiro consegue fazer a defesa, mas só nesse, acho que foi nos 5 minutos iniciais do jogo, que o Corinthians já fez essa jogadaça, que quase foi um gol do Memphis Depay, fiel. Esqueci de citar essa jogadaça. E como eu falei naquela parte do vídeo sobre jogadas triangulações, sobre tic-tac, jogadas rápidas de passe. O Corinthians está conseguindo fazer isso muito bem com o Ramon Dias. Tá certo, fiel? Aí depois disso, teve o lance da expulsão, o jogo correu, teve o lance da expulsão do maluco, e o Corinthians estava com um jogador a mais, estava com um a mais sobre o Noroeste. Aí você pensa que o Corinthians vai conseguir golear, fazer 2, 3, porque os caras já estavam perdidos em campo. Essa é a verdade, porque eu estudava o Corinthians. Teve uns lances assim de perigo, mas nem foi tanto assim, se você for parar para pensar, tá certo? Aí depois disso, o Corinthians muda, tira o Coronado, coloca o Luiz Eduardo, que é o jogador da Copinha que subiu, o carequinha lá. O Bidu sai para entrar no Palácio, para pegar mais ritmo de jogo, tá certo, fiel? E o último que sai é o Thales Magno, que faz o gol, inclusive. Que golaço, Thales Magno, jogadaça. Gol do Corinthians 2-0, aí já estava tranquilo o jogo. Só que depois dessas substituições, se eu não me engano, ocorreu o gol do Noroeste, que foi um gol besta, que foi uma falha da zaga. A zaga do Corinthians está falhando muito, eu acho, no quê? O André Ramalho e o Kaká saem muito da zaga. Eles sempre vão quase perto do meio de campo, aonde o Raniel atua. Você consegue ver que às vezes é o Ramalho que sai da zaga para dar o bote, erra. Aí o Ranieri precisa cobrir ele e o Kaká. Às vezes é o Kaká que sai da grande área para tentar fazer um bote. Ele erra. Aí é o Ranieri que tem que tentar cobrir ele. Então o Kaká e o Ramalho saírem muito da zaga me preocupa.
E foi isso que aconteceu. O Kaká estava distante da grande área, o cara do Noroeste faz um passe bonito, o Ramalho não consegue chegar, só que a questão que também foi uma falha do Hugo, porque o Hugo saiu do gol e estava no meio do caminho. Eu não entendi porque o Hugo saiu do gol daquele jeito. E para voltar pro gol depois, não conseguiu. A gente acabou tomando esse gol besta, que na minha opinião foi falha da zaga e também falha do Hugo, certo? O Hugo que tinha feito uma defesaça, onde o Yuri Alberto perde a bola, o cara consegue limpar e chuta, ele faz uma defesaça no canto, o Yuri falhou em seu posicionamento, porque ele se adiantou demais, né? E na hora de voltar, ele não conseguiu. Ele acabou tendo que se esticar todo, mas não chegou na bola e a gente toma esse gol. Então, o Corinthians tem que melhorar o posicionamento do Hugo, o Hugo tem que melhorar, saber quando vai sair ou não na bola, e a zaga tem que parar de ficar saindo toda hora para tentar dar o bote lá na frente, porque se erra, algum jogador do Corinthians precisa cobrir, né, a zaga, porque o Ramalho e o Kaká saíram e tem que voltar correndo para lá, certo, fiel? Agora falando individualmente do jogo, individualmente de cada jogador, no caso, o Gustoso, eu achei ele decente na partida. Eu ia colocar ele com uma boa atuação, mas como ele falhou nesse lance do gol do Noroeste, eu colocar decente. O Maná, pra mim, é um jogador que joga abaixo, me desculpa. O Corinthians, na minha opinião, tem que contratar um lateral direito. Pra mim, o Maná não serve para ser reserva do Mateuzinho. Pra mim, ele até jogou decente hoje, só que é muito fraco, na minha opinião. Kaká hoje fez uma decente partida, assim como o Ramalho, mas eles têm que melhorar a zaga, tanto que a gente toma gol quase todo jogo. O único jogo que a gente não tomou gol foi quando a zaga foi Félix Torres e João Pedro Choca contra a Ponte Preta, onde o Corinthians não tomou gol e o Félix Torres dominou a zaga, juntamente com o João Pedro Choca. Então será que vale a pena testar o João Pedro Choca e o Félix Torres como titulares para ver se eles realmente conseguem lidar com isso? Seria uma boa testar. Bidu, para mim, fez uma partida decente. O Biduzinho, para mim, fez uma partida decente para boa. Ranieri, para mim, fez uma partida boa. Carídio fez mais uma ótima atuação. Carídio, como o Carídio é craque. Eu sempre gosto de exaltar esse jogador peruano. Que jogador excelente é o Carídio. Já expliquei isso para vocês. Ele tem essa de bola fria, ele consegue driblar, passar bem a bola. Coronado, para mim, o craque da partida hoje, porque os 2 gols já eram dele. O primeiro gol foi diretamente dele e o segundo, a bola passou pelos pés dele, onde ele achou o Bidu, depois achou o Charles, enfim, vocês entenderam já. Para mim, o Coronado, o craque da partida, tá certo? O Memphis Depay, para mim, fez uma boa atuação, mesmo não conseguindo fazer o gol. Para mim, o Memphis Depay foi importante pro time hoje. Romero, para mim, não fez uma atuação boa. Ele estava perdido em campo, então eu não gostei muito da atuação do Romero. O Thales Magno, para mim, fez uma boa atuação, fez o gol, conseguiu ajudar o time ali. Para mim, uma boa atuação do Thales Mágico, né? Porque que começo de temporada do Thales Mágico. São 6 jogos, ele já fez 4 gols. Isso é impressionante o que o Thales Mágico vem fazendo, fiel. Yuri Alberto, que entrou, para mim, fez uma partida decente. O Yuri Alberto, ele tá tentando buscar o seu gol, tá certo? Inclusive, ele que deu o passe pro Charles fazer o gol que foi anulado, esqueci de comentar isso. O Charles fez o gol anulado porque a bola tocou no braço dele, depois ele tocou o gol. Até isso o Charles consegue ser atrapalhado. O Charles, vamos falar dele já. Pra mim, ele fez uma partida decente, assim. Decente pra má atuação. É isso. Luiz Eduardo, que é o garoto da base, para mim fez uma partida decente. Palácios também foi decente, né? E agora falando sobre o Hector Hernandes, que também foi decente para mim. Mas comente aqui o que você achou desse jogo e até o próximo jogo, que vai ser segunda-feira contra o Grêmio Novo Horizontino. É nóis.